Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos fazer um pouco uma reflexão sobre a história de um modo geral, momentos que atravessam a humanidade e fazer umas considerações sobre o momento que é atual, porque estamos passando, porque podemos dizer que a história é um ser mutante. E cada momento histórico tem as suas características próprias, suas idiosincrasias, seus valores. E ao longo da história, religiões, dinastias, estados, classes e estados-nações sempre desempenharam um enorme papel na vida das pessoas e das sociedades. A história do século XX, século passado, parece ter sido assim um período histórico das ideologias. No decorrer desse século, várias matizes ideológicas vieram à tona, outras tiveram uma continuidade na sua trajetória mais ou menos consistente, e fazendo uma retrospectiva, podemos enxergar nessa trilha o conservadorismo, o liberalismo, o monarquismo, o, o tradicionalismo, o fascismo, o socialismo e o comunismo, né? De um modo geral, acho que são essas as ideologias. E chegamos ao fim do século XX e poderíamos assim deduzir que, com o fim do último grande oponente político ainda de pé, o comunismo, o liberalismo finalmente venceria todos os seus contendores e finalmente haveria aquilo que os historiadores denominam o fim da história, e que o mundo se encaminharia para um modelo de política liberal. Mas o que se seguiu parece que tomou um caminho diferente. Ao que parece, o liberalismo, que sempre insistiu na, na minimalização da política, após seu triunfo, parece ter abolido completamente essa mesma política. E, ao mesmo tempo que tomou essa atitude de abandonar o componente político, o, o próprio liberalismo mudou, abandonando o plano das ideias, programas políticos, e se inserindo na própria realidade social, e a qual ela mesma, essa realidade social, se tornou liberal. O liberalismo
venceu assim a batalha contra todas as outras correntes de pensamento, como o conservadorismo, o fascismo e o comunismo em suas variações, e transmutou-se num perfeito estilo de vida, caracterizado pelo consumismo e pelo individualismo, transformando os homens em seres totalmente fragmentados e subpolíticos. O liberalismo vem de um passado tão remoto quanto o século XVIII, e foi aquela ideologia mais estável e mais bem-sucedida, tendo como sua justificativa, ser herdeiro de todo aquele legado do iluminismo. Legado esse disputado originalmente pelo comunismo, que depois do liberalismo, que apareceu depois do liberalismo, como uma resposta crítica à emergência do sistema burguês capitalista, que era a expressão ideológica do próprio liberalismo. E nesse interim emergiu uma outra teoria política, o fascismo, que, tendo seu aparecimento acontecido após essas outras grandes teorias políticas, ele mesmo desapareceu antes delas, tendo uma duração historicamente efêmera. E com o desaparecimento do fascismo, o mundo se viu de frente com uma bipolaridade que durou quase meio século e que ficou conhecida como a Guerra Fria, né? Fato esse que se prolongou até 1991, com a queda do Muro de Berlim, e que historicamente marcou o declínio global do comunismo. Então, como resultado, ao fim do século XX, a teoria liberal é, assim, a única remanescente capaz de mobilizar as massas pelo mundo. Mas, por paradoxal que pareça, o triunfo do liberalismo coincide com o prenúncio do seu próprio fim. Enquanto as outras ideologias que com ele competiam estavam vivas, o liberalismo perdurou e fortaleceu-se como ideologia. Isto é, como um conjunto de ideias, visões e projetos que são típicos de um sujeito histórico, né? E cada uma dessas ideologias tinha um sujeito histórico, né? Para o comunismo era a classe, para o fascismo era o Estado, ou a raça, no nacionalsocialismo de Hitler. E no liberalismo, o sujeito é representado pelo indivíduo,
indivíduo esse livre de todas as formas de identidade coletiva e de qualquer pertencimento. Com a vitória do liberalismo, o indivíduo se tornou, assim, o sujeito normativo dentro de toda a estrutura da humanidade, não havendo mais oponentes formais. E é neste ponto que o fenômeno da globalização vai emergir. O modelo de uma sociedade pós-industrial surge e a era pós-moderna tem início. O homem está liberto de seu pertencimento e de identidades coletivas, e a ideologia dos direitos humanos se torna amplamente aceita e é praticada compulsoriamente. Então, uma humanidade composta de indivíduos libertos é naturalmente impelida em direção à universalidade e busca se tornar global e unificada, né? E assim surgem os projetos para Estado global, governança global e governo mundial. Uma liberdade completa vai ser, assim, glorificada e o indivíduo vai se tornar totalmente independente em relação a quaisquer fatores limitadores, incluindo aí a razão, a moralidade e qualquer tipo de identidade, quer seja ela étnica, social e mesmo de gênero, né? O liberalismo deixa, assim, de ser uma teoria política e se torna numa prática pós-política, podemos dizer assim. E vamos, assim, atingir o fim da história, na qual a economia de mercado capitalista global vai substituir a política e estados e nações são dissolvidos no caldeirão da globalização mundial, e isso é o que a gente pode chamar de pós-liberalismo, né? Esse pós-liberalismo não possui mais uma dimensão política, não representa a liberdade de escolha, mas vai se transformar num tipo de destino historicamente determinista. E se lá no início a gente afirmava que o século XX era o século das ideologias, podemos dizer que o início do século XXI coincide com o fim das ideologias, já que a última delas remanescente, o liberalismo, se transmutou numa sociedade de mercado global
incapaz de nos ajudar a entender os eventos atuais e sem capacidade para responder aos desafios globais. O grande desafio, portanto, que está posto é exatamente este, de procurarmos uma alternativa a esse pós-liberalismo que dominou o cenário mundial, de encontrarmos um novo modelo de processo civilizatório em que as decisões políticas não estejam totalmente submetidas às decisões puramente econômicas. Temos que ter uma visão qualitativamente diferente, baseada em novos princípios, de modo que possamos propor novas estratégias. Temos que abandonar o pós-liberalismo, já que ele se moveu da esfera do sujeito para a esfera do objeto, o que potencialmente levará à substituição completa da vida ou da realidade pela virtualidade. Esse, portanto, é o grande desafio para nós e, quiçá, para as novas gerações que estão por vir. Era essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima, se Deus quiser.